Olá, povo brasileiro! Hoje eu vou ler mais um capítulo deste livro, A Autobiografia de um Yogi. Hoje vou ler o capítulo 15. O capítulo 15 está na página 166. O roubo da couve-flor. Mestre, um presente para o Senhor. Estas 6 enormes couve-flores foram plantadas com minhas próprias mãos. Cuidei do seu crescimento com ternura de mãe que vela por seu filho. Apresentei a cesta de vegetais com um gesto floreado e cerimonioso. Obrigado. O sorriso de Siri Yukteswar era de calorosa apreciação. Por favor, guarde-as em seu quarto. Precisarei delas amanhã para um jantar especial. Eu acabava de chegar a Puri. Puri era uma cidade que ficava a cerca de 500 quilômetros ao sul de Calcutá. É uma famosa cidade de peregrinação para os devotos de Krishna. Ali celebra-se seu culto com 2 imensos festivais anuais, Snanayatra e Ratayatra. Eu acabava de chegar a Puri para passar minhas férias de verão com o meu guru em seu eremitério à beira-mar. Construído pelo mestre e seus discípulos, o alegre e pequenino retiro de 2 andares dá à frente para o Golfo de Bengala. Acordei cedo na manhã seguinte, reanimado pela salgada brisa marinha e pelo encanto quieto do ashram. A voz melodiosa de meu guru estava chamando. Dei uma olhada nas estimadas couve-flores e guardei-as com cuidado sob meu leito. Venham, vamos à praia. O mestre ia na frente, mostrando o caminho. Diversos discípulos jovens e eu o seguíamos desordenadamente. Nosso guru nos examinava com um brando espírito crítico. Quando nossos irmãos ocidentais caminham, em geral gostam de acertar o passo. Agora, por favor, marchem em 2 fileiras. Conservem todos o mesmo passo, ritmicamente. Siri Yukteswar observava se obedecíamos. Começou a cantar. Meninos marcham, vão e vêm, em garbosa fileira. Era-me impossível não admirar a facilidade com que o mestre acompanhava o passo rápido de seus jovens estudantes. Alto, os olhos do meu guru procuraram os meus. Você se lembrou de trancar a porta traseira do eremitério? Acho que sim, senhor. Siri Yukteswar ficou em silêncio por alguns minutos, com meio sorriso nos lábios. Não, você esqueceu, disse. A contemplação divina não se deve tornar uma desculpa para o descuido material. Você negligenciou seu dever de proteger o ashram. Deve ser punido. Pensei que estivesse fazendo uma brincadeira que eu não entendia quando acrescentou. Suas 6 couve-flores logo serão apenas 5. Demos meia volta, obedientes às ordens do mestre, e regressamos até as proximidades do eremitério. Descansem um pouco. Mukunda, olhe à esquerda, por entre o casario. Observe a estrada além. Ali, certo homem aparecerá logo, e será o instrumento de seu castigo. Escondi minha humilhação
ao receber estas indicações incompreensíveis. Um camponês logo apareceu na estrada. Dançava grotescamente e movia os braços, gesticulando sem sentido. Quase paralisado de curiosidade, não despreguei os olhos do hilariante espetáculo. Quando o homem atingiu um ponto da estrada, de onde desapareceria de vista, Sri Yukteswar disse: "Agora ele dará meia volta." O camponês imediatamente mudou de direção e dirigiu-se para o lado traseiro do eremitério. Atravessando um trecho arenoso, entrou no edifício pela porta dos fundos. Eu não a fechara a chave, como dissera meu guru. O homem saiu pouco depois segurando uma das minhas preciosas couve-flores. Agora caminhava em atitude respeitosa, investido da dignidade de sua nova pose. A farsa que se desenvolvia, na qual meu papel parecia ser o de vítima assombrada, não era desconcertante, a ponto de me impedir a perseguição indignada ao ladrão. Eu tinha corrido metade do caminho quando o mestre me chamou de volta. Sacudia-se de riso da cabeça aos pés. Aquele pobre louco ansiava por uma couve-flor, explicou-me entre acessos de hilaridade. Julguei que seria uma boa ideia se conseguisse uma das suas, tão mal guardadas. Corri para meu quarto, onde descobri que o ladrão, evidentemente com fixação em legumes, deixara intocados meus anéis de ouro, relógio e dinheiro, expostos sobre o cobertor. Ele preferira verificar embaixo da cama, onde o cesto de couve-flores, completamente oculto ao olhar casual, fora objeto de seu desejo sincero. Pedi a Sri Yukteswar naquela noite que explicasse o incidente, por apresentar, ao meu ver, certos aspectos perturbadores. Meu guru assentiu com a cabeça lentamente. Você compreenderá algum dia. A ciência logo descobrirá algumas destas leis ocultas. Quando, alguns anos mais tarde, noticiou-se a descoberta das maravilhas do rádio ao mundo atônito, lembrei-me da previsão do mestre. Antiquíssimos conceitos de tempo e espaço foram anulados. Nenhuma casa era tão humilde e pequena que Londres ou Calcutá nela não pudessem entrar. A mais obtusa inteligência se ampliava ante a prova irrefutável de um aspecto da onipresença do homem. O enredo da comédia da couve-flor pode ser entendido melhor pela analogia com o rádio. Um radiomicroscópio inventado em 1929 revelou um novo mundo de raios até então desconhecidos. O homem e todas as espécies de matéria supostamente inerte emitem constantemente os raios que este instrumento vê, informou a Associated Press. Aqueles que acreditam em telepatia e clarividência encontram nesta notícia a primeira prova científica da existência de raios invisíveis que realmente viajam de uma pessoa para outra. Este dispositivo é, na realidade, um espectroscópio de radiofrequência. Sua função relativa à matéria fria e opaca é a mesma do espectroscópio, ao revelar os tipos de átomos que compõem as estrelas. Da parte dos cientistas, há muitos anos, já havia a suspeita da existência de raios provenientes do homem
e de todas as coisas vivas. Hoje temos a primeira prova experimental de sua existência. A descoberta mostra que todo átomo e toda molécula na natureza é uma contínua estação retransmissora. Assim, mesmo após a morte, a substância que constitui um homem continua a emitir esses raios delicados. O comprimento de onda destes raios varia, desde o de ondas mais curtas do que as usadas pelo rádio, até as mais longas. O volume dessas ondas é quase inconcebível. Existem milhões delas. Uma só molécula muito grande pode emitir 1 milhão de diferentes comprimentos de onda ao mesmo tempo. As ondas mais longas viajam com a facilidade e a rapidez das ondas de rádio. Existe uma assombrosa diferença entre os novos raios de rádio e os raios familiares como os da luz. É o tempo prolongado, chegando a milhares de anos, em que estas ondas de rádio continuarão sendo emitidas da matéria imperturbada. Meu guru era um perfeito rádio humano. Os pensamentos nada mais são que vibrações sutilíssimas movendo-se no éter. Exatamente como um rádio bem sintonizado capta o número musical que se deseja em meio a milhares de outros programas irradiados de todas as direções. Siri Yukteswar fora um receptor sensível a determinado pensamento. O daquele homem semilouco, ansiando ardentemente por uma couve-flor. Em meio aos inúmeros pensamentos das mentes humanas emissoras em todo o mundo. Durante a caminhada rumo à praia, tão logo captou o singelo desejo do camponês, o mestre se prontificou a satisfazê-lo. O olho divino de Siri Yukteswar descobrira o homem, dançando ao longo da estrada, antes que os discípulos o vissem. Meu esquecimento de trancar a porta do ashram dera ao mestre uma desculpa conveniente para privar-me de um de meus valiosos legumes. Depois de funcionar como instrumento receptor, Siri Yukteswar então operou através de sua poderosa vontade como estação transmissora ou radiodifusora. Veja a nota da página 283. Cadê 283? A vontade projetada do ponto entre as sobrancelhas é o aparelho que irradia o pensamento. O sentimento do homem ou seu poder emocional concentrado calmamente no coração capacita-o a atuar como um rádio mental que capta as mensagens de outras pessoas próximas ou distantes em telepatia. As refinadas vibrações dos pensamentos do indivíduo transmissor propagam-se através de vibrações sutis do éter astral e, a seguir, através do éter mais grosseiro da Terra, criando ondas elétricas que, por sua vez, se transformam em ondas de pensamento na mente do indivíduo receptor. Agora, voltando na página 169. Assim pôde dirigir com êxito a inversão de rumo do camponês e seu encaminhamento para meu quarto até uma determinada couve-flor. A intuição, que é a guia da alma, surge com naturalidade quando a mente se acha calma. Quando todos já tiveram a experiência de um pressentimento
inexplicavelmente correto, ou já transmitiram seus pensamentos com exatidão a outra pessoa. A mente humana, quando livre das perturbações ou da estática da inquietude, tem o poder de realizar todas as funções dos complicados mecanismos de rádio, enviando e recebendo pensamentos ou deixando de sintonizar os indesejáveis. Assim como a potência de uma estação retransmissora é regulada pela carga de energia elétrica que pode utilizar, a eficiência de um rádio humano depende do grau de força de vontade de cada pessoa. Todos os pensamentos vibram eternamente no cosmos. Em concentração profunda, um mestre pode detectar os pensamentos de qualquer pessoa, viva ou morta. Os pensamentos têm raízes universais e não individuais. Uma verdade não pode ser criada, apenas percebida. Todo pensamento errôneo de um homem resulta de uma imperfeição, pequena ou grande, em seu discernimento. O objetivo da ciência da yoga é acalmar a mente para que, sem distorções, esta possa ouvir o conselho infalível da voz interior. O rádio e a televisão trouxeram instantaneamente a voz e a visão de pessoas remotas ao convívio de milhares de ouvintes e de espectadores. As primeiras frágeis insinuações científicas de que o homem é espírito onipenetrante. Embora o ego, nas mais bárbaras formas, conspire para escravizá-lo, o homem não é um corpo confinado a um ponto no espaço, mas é, em essência, a alma onipresente. Fenômenos muito estranhos, prodigiosos e aparentemente improváveis ainda poderão ocorrer, e uma vez constatados, não nos surpreenderão mais do que nos surpreende hoje tudo que a ciência nos ensinou no último século, declarou Charles Robert Richter. Charles Robert Richter é autor do livro Sixth Sense, publicado na cidade de Londres, editora Ryder & Co. Charles Robert Richter também é Prêmio Nobel de Fisiologia. Supõe-se que fenômenos que agora aceitamos naturalmente não provocam nosso espanto porque são compreendidos, mas a verdade é outra. Se eles não nos surpreendessem, não é porque sejam compreendidos, e sim porque são familiares. Pois se aquilo que não compreendemos deve nos surpreender, então deveríamos ficar surpresos com tudo. A queda de uma pedra atirada para o ar, a semente que se converte em carvalho, o mercúrio que se dilata ao ser aquecido, o ferro que é atraído pelo ímã. A ciência de hoje é conhecimento insignificante. As verdades assombrosas que serão descobertas por nossos descendentes encontram-se agora mesmo ao nosso redor, olhando-nos fixamente, por assim dizer, e apesar disso não as vemos. Mas não basta dizer que não as vemos, nós não as queremos ver, pois logo que se apresenta um fato imprevisto com o qual não estamos familiarizados, tratamos de situá-lo no esquema de lugares comuns do conhecimento aceito e nos indignamos se alguém ousa fazer experiências mais avançadas. Alguns dias mais tarde aconteceu um fato humorístico,
depois de me ter sido roubada tão ingloriamente a couve-flor. Não se podia encontrar certo lampião de querosene, tendo eu prova recente da visão onisciente do meu guru. Pensei que ele demonstraria que localizar o lampião era coisa facílima. O mestre percebeu minha expectativa. Com seriedade exagerada, interrogou todos os residentes do ashram. Um jovem discípulo confessou ter usado o lampião para ir ao poço no pátio de trás. Sri Yukteswar deu este conselho solene: procure o lampião perto do poço. Corri ao poço, mas nada de lampião. Entristecido, regressei a meu guru. Ele agora ria gostosamente, sem remorsos de me haver causado decepção. Pena que não pude guiá-lo até o lampião desaparecido. Não sou adivinho. Piscando um olho, acrescentou: nem mesmo sou Sherlock Holmes satisfatório. Compreendi que o mestre jamais exibiria seus poderes quando desafiado, nem recorreria a eles para qualquer trivialidade. Semanas prazenteiras passaram voando. Sri Yukteswar planejava uma procissão religiosa. Pediu-me que guiasse os discípulos através da cidade pela praia de Puri. O dia festivo, solstício de verão, amanheceu com intenso calor. Guruji, como posso conduzir os estudantes descalços sobre as areias ardentes? Perguntei preocupado. Vou contar-lhe um segredo, respondeu o mestre. O Senhor enviará um guarda-sol de nuvens, e todos caminharão com conforto. Organizei alegremente a procissão do nosso grupo, e o nosso grupo partiu do ashram com uma bandeira satsanga. Sat significa literalmente ser. Daí a essência, verdade e realidade. Sangha significa associação. Sri Yukteswar chamou de Satsanga, associação com a verdade, a organização do seu eremitério. Desenhada por Sri Yukteswar, ostentava o símbolo do olho único, o olhar telescópico da intuição. Se, portanto, o teu olho for único, todo o teu corpo será luminoso. Esta passagem está no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 22 da Bíblia Sagrada. Durante a meditação profunda, o olho único ou espiritual torna-se visível dentro da parte central da testa. Este olho onisciente é mencionado de vários modos nas Escrituras, como o terceiro olho, a estrela do Oriente, o olho interno, a pomba descendo do céu, o olho de Shiva, o olho da intuição, etc. Assim que saímos do eremitério, o céu toldou-se de nuvens como se fosse por mágica. Um leve chuvisco provocando exclamações espantadas de todos os lados, veio refrescar as ruas da cidade e a praia escaldante. Os pingos suavizantes caíram durante as 2 horas da procissão. No momento exato em que o nosso grupo reentrava no ashram, nuvens e chuva desapareceram. Vê como Deus se preocupa conosco? Respondeu o mestre depois que agradeci. O Senhor responde a todos e trabalha para todos.
assim como enviou a chuva a meu pedido, também realiza qualquer desejo sincero do devoto. Raramente os homens compreendem o quão frequentemente Deus dá atenção às suas preces. Ele não é parcial em relação aos poucos, mas ouve a todos que se chegam a ele cheios de confiança. Os filhos dele deveriam sempre ter uma fé implícita na gentileza amorosa de seu Pai onipresente. Aquele que implantou o ouvido não ouvirá? Aquele que formou o olho não verá? Aquele que proporciona conhecimento ao homem não saberá? Estes versículos estão na Bíblia Sagrada, no livro de Salmos, número 94, versículos 9 e 10. Siri Yukteswar patrocinava 4 festivais por ano, nos equinócios e solstícios, para os quais chegavam discípulos de todas as partes. A celebração do solstício de inverno efetuava-se em Serampore. A primeira que compareci deixou-me uma bênção permanente. As festividades principiavam de manhã com uma procissão a pés descalços pelas ruas. Vozes de uma centena de estudantes entoavam suaves cânticos religiosos. Alguns músicos tocavam flauta e tambores e símbolos. O povo da cidade entusiasticamente atirava flores pelo caminho, felizes por serem chamados de seus afazeres prosaicos por nosso ressonante louvor ao bendito nome de Deus. O longo itinerário terminava no pátio do eremitério. Ali fazíamos um círculo à volta de nosso guru, enquanto outros discípulos dos balcões superiores faziam chuvas de flores caírem sobre nós. Muitos visitantes subiram as escadas para receber um pudim de chana e laranjas. Dirigi-me a um grupo de condiscípulos que naquele dia serviam de cozinheiros. A comida para as grandes reuniões tinha de ser feita no lado de fora, em enormes caldeirões improvisados, fornos de tijolos. Onde se queimava a lenha, produziam fumaça e lágrima nos olhos. Nós, porém, ríamos alegremente ao fazer nosso trabalho. Os festivais religiosos na Índia nunca são considerados um aborrecimento. Cada um dos devotos faz sua parte com satisfação, fornecendo dinheiro, arroz, legumes ou seus próprios serviços. O mestre logo estava entre nós, supervisionando os detalhes da festa. Sempre ocupado, tinha o ritmo do mais enérgico de seus jovens estudantes. Um Sankirtan, canto em grupo, com acompanhamento de harmônio e tambores percutidos à mão, continuava no andar superior. Siri Yukteswar escutava com disposição apreciativa, seu ouvido musical era perfeito. Estão desafinando. O mestre afastou-se dos cozinheiros e reuniu-se aos músicos. A melodia fez-se ouvir de novo, mas dessa vez corretamente apresentada. O Samaveda contém os mais antigos escritos do mundo sobre ciência musical. Na Índia, consideram-se música, pintura e drama como artes divinas. Brahma, Vishnu e Shiva, a trindade eterna, foram os primeiros músicos. Shiva, em seu aspecto de Nataraja, o bailarino cósmico, é representado nas escrituras como aquele que deu origem
as infinitas variações de ritmo nos processos de criação, preservação e destruição universais, enquanto Brahma e Vishnu marcavam o compasso. Brahma ao tinir seus símbolos e Vishnu ao fazer soar o miridanga ou tambor sagrado. Saraswati, a deusa da sabedoria, é simbolizada dedilhando a Vina, mãe de todos os instrumentos de corda. Krishna, uma encarnação de Vishnu, é mostrado na arte hindu com uma flauta, na qual toca a arrebatadora canção que chama de volta a seu verdadeiro lar as almas humanas que vagam na ilusão de Maya. As pedras fundamentais da música hindu são as ragas, ou escalas melódicas fixas. As 6 ragas básicas subdividem-se em 126 derivadas, rajines, esposas, e putras, filhos. Cada raga tem um mínimo de 5 notas, uma nota principal, Vadi ou rei, uma secundária, Samavadi ou primeiro-ministro, as auxiliares, Anuvadi ou servidores, e uma dissonante, Vivadi, o inimigo. Cada uma das 6 ragas básicas tem correspondência natural com determinada hora do dia, estação do ano e uma divindade que, presidindo-a, concede certa potência particular. Assim, a primeira índole raga é ouvida somente de madrugada, na primavera, para evocar o amor universal. A segunda, Depaka Raga, é tocada à noitinha no verão, para despertar a piedade. A terceira, Mega Raga, ouve-se ao meio-dia na estação das chuvas, a fim de criar coragem. A quarta, Bhairava Raga, toca-se nas manhãs de agosto, setembro e outubro, para alcançar tranquilidade. A quinta, Siri Raga, é reservada aos crepúsculos de outono para atingir amor puro. A sexta, Malkonsa Raga, vibrando à meia-noite no inverno, faz o ouvinte valoroso. Os rishis da antiguidade descobriram estas leis de aliança sonora entre a natureza e o homem, sendo a natureza uma objetivação de som primordial ou verbo vibratório. O homem pode obter controle sobre todas as manifestações naturais através do uso de certos mantras ou cantos. O folclore de todos os povos contém referências a encantamentos com poder sobre a natureza. Os índios americanos desenvolveram eficazes rituais sonoros para a chuva e o vento. Tansen, o grande músico hindu, era capaz de apagar o fogo pelo poder de sua música. Em 1926, Charles Kellogg, naturalista da Califórnia, demonstrou o efeito da vibração tonal sobre o fogo perante um grupo de bombeiros de Nova York, passando rapidamente um arco igual a um arco aumentado de violino sobre um diapasão de alumínio. Ele produziu um chiado semelhante à intensa estática de rádio. Instantaneamente, a chama amarela do gás, com 60 centímetros de altura, que se movia no interior de um tubo de vidro vazio,
desceu para uma altura de 15 centímetros e tornou-se uma labareda azul crepitante. Outra tentativa com arco e outro chiado vibratório extinguiu-a. Documentos históricos narram os poderes notáveis de Mian Tansen, músico da corte de Akbar, o Grande, no século XVI. Recebendo ordem do imperador para cantar uma raga noturna enquanto o sol ainda brilhava, Tansen entoou um mantra que instantaneamente mergulhou em trevas toda a área do palácio. A música indiana divide a oitava em 22 suruts, ou quartos de tom. Estes intervalos microtonais permitem requintadas nuances de expressão musical inatingíveis pela escala cromática do Ocidente, de 12 semitons. Cada uma das 7 notas fundamentais da oitava está associada na mitologia hindu com uma cor e com o grito natural de um pássaro ou animal. Dó com o verde e o pavão. Ré com o vermelho e a cotovia ou sabiá. Mi com o dourado e a cabra. Fá com o branco amarelado e a garça. Sol com o negro e o rouxinol. Lá com o amarelo e o cavalo. Si com a combinação de todas as cores e o elefante. A música indiana registra 72 tatas ou escalas. O músico tem liberdade criativa para infinitas improvisações em torno da melodia tradicional fixa ou raga. Concentra-se no sentimento ou característica psíquica marcante do tema estrutural e borda-o então até os limites de sua própria originalidade. O músico hindu não lê notas estabelecidas. Cada vez que toca, reveste de novo o esqueleto nu da raga, ficando frequentemente em uma única sequência melódica e acentuando pela repetição todas as suas sutis variações microtonais e rítmicas. Johann Sebastian Bach, entre os compositores ocidentais, compreendeu o encanto e o poder do som repetitivo, ligeiramente diferenciado em uma centena de variações complexas. A literatura sânscrita descreve 120 talas, ou medidas de tempo. Diz-se que o fundador tradicional da música hindu, Bharata, isolou 32 espécies de tala no canto de uma cotovia. A origem de tala, ou ritmo, tem sua raiz nos movimentos humanos. Os 2 tempos do caminhar e os 3 tempos da respiração durante o sono, quando a inspiração tem 2 vezes a duração da expiração. A Índia sempre reconheceu na voz humana o mais perfeito instrumento de som. A música hindu, por isso, restringe-se quase toda ao registro vocal de 3 oitavas, pelo mesmo motivo. Há mais realce na melodia, relação de notas sucessivas, do que na harmonia, relação de notas simultâneas. A música hindu é uma arte subjetiva, espiritual e individualista,
cujo fim não é o brilho sinfônico, mas a harmonia pessoal com a superalma. Todos os cânticos famosos da Índia foram compostos por devotos do divino. A palavra sânscrita para músico é Bhagavatar, aquele que canta os louvores de Deus. Os sankirtans, ou reuniões musicais, são uma forma efetiva de yoga, ou disciplina espiritual necessitando concentração intensa, a absorção no âmago do pensamento e do som, sendo o próprio homem uma expressão do verbo criador. O som exerce sobre ele efeito potente e imediato. A grande música religiosa do Oriente e do Ocidente alegra o homem, porque causa um temporário despertar vibratório de seus centros ocultos na espinha. O despertar dos centros cerebroespinais ocultos, chakras, lótus astrais, é o objetivo sagrado do yoga. Os exegetas ocidentais não compreenderam que o livro Apocalipse do Novo Testamento, da Bíblia Sagrada, contém a exposição simbólica da ciência da yoga, ensinada a João e a outros discípulos íntimos pelo Senhor Jesus. João menciona no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 20, o mistério das 7 estrelas e as 7 igrejas. Estes símbolos se referem aos 7 lótus de luz descritos nos tratados de yoga, como os 7 alçapões no eixo cérebro-espinal. Através destas saídas divinamente planejadas, o yogi, pela meditação científica, escapa da prisão do corpo e reassume sua verdadeira identidade como espírito. Nestes beatíficos momentos, reacende-se algo da lembrança de sua origem divina. No dia do festival, o Sankirtan, ressoando desde a sala de estar de Sri Yukteswar, no segundo andar, inspirava os cozinheiros no meio das panelas fumegantes. Meus irmãos discípulos e eu cantávamos alegremente os estribilhos e marcávamos o compasso com palmas. Ao pôr do sol havíamos servido centenas de visitantes com krichuri, arroz e lentilha, caril de legumes e pudim de arroz. Estendemos cobertores de algodão no pátio. Logo o grupo sentava-se de pernas cruzadas sob a abóbada estrelada, silenciosamente atento à sabedoria que fluía dos lábios de Sri Yukteswar. Suas palestras públicas enfatizavam o valor da Kriya Yoga, bem como de uma vida de alto respeito, tranquilidade, determinação, alimentação simples e exercícios regulares. Um grupo de discípulos muito jovens cantou alguns hinos sagrados. A reunião terminou com o fervoroso Sankirtan, das 10 horas à meia-noite. Os residentes do ashram lavaram panelas, caçarolas e limparam o pátio. Meu guru chamou-me para seu lado. Estou contente em ver como se esforçou alegremente, hoje e durante os preparativos da semana passada. Quero que fique comigo esta noite. Pode dormir em minha cama. Este era um privilégio que nunca imaginara desfrutar. Ficamos um pouco sentados em estado de intensa tranquilidade divina. 10 minutos depois de havermos deitado para dormir, meu mestre levantou-se e começou a se vestir. Qual o problema, senhor?
A alegria de dormir ao lado de meu guru atingiu-se repentinamente de irrealidade. Acho que alguns estudantes que perderam os trens de baldeação vão chegar daqui a pouco. Vamos deixar a comida pronta. Guruji, ninguém virá a 1h da madrugada. O sétimo centro, o lótus de 1000 pétalas no cérebro, é o trono da consciência infinita. No estado de iluminação divina, diz que o yogi percebe Brahma, o Deus Criador, como Padmaja, o nascido do lótus. A postura de lótus é assim chamada porque, nessa pose tradicional, o yogi vê os lótus de várias cores, Padmas, dos centros cérebro-espinhais. Cada lótus possui um diferente número de pétalas ou raios, compostos de prana, força vital. Os Padmas são também conhecidos como chakras ou rodas. A postura de lótus, Padmasana, mantém reta a espinha e impede que o corpo caia para frente ou para trás durante o estado de transe. Sabkalpa Samadhi. Por isso, é a posição favorita do yogi que medita. Contudo, Padmasana pode apresentar certas dificuldades para o iniciante e não deveria ser tentada sem a orientação de um especialista em Hatha Yoga. Fique no leito, você trabalhou duramente, mas eu vou cozinhar. Em virtude do tom decidido de Sri Yukteswar, saltei da cama e o segui à pequena cozinha adjacente à escada interna do segundo andar, de uso diário. Arroz e dal logo estavam fervendo. Meu guru sorriu afetuosamente. Esta noite você venceu o cansaço e o medo ao trabalho duro. Nunca mais o incomodarão no futuro. Enquanto ele pronunciava essas palavras de bênção para a minha vida inteira, ouviram-se passos no pátio. Corri escadas abaixo e dei entrada a um grupo de estudantes. Querido irmão, disse um homem, com que relutância viemos perturbar o mestre a esta hora? Nós nos enganamos sobre os horários de trens, mas sentimos que não era possível voltar para casa sem haver contemplado nosso guru. Ele estava esperando e até preparava neste momento uma refeição. Ouviu-se a voz de Sri Yukteswar. Sejam bem-vindos. Conduziu os espantados visitantes até a cozinha. O mestre voltou-se para mim piscando um olho. Agora que teve a prova, sem dúvida está convencido de que nossos hóspedes realmente perderam o trem. Meia hora mais tarde, eu acompanhei a seu dormitório antegozando a hora de dormir ao lado de um guru divino. Fim do capítulo 15.